Oi, aqui é o Israel de novo e eu vou contar a história dos celtas, um etônimo antigo que estava à frente do seu tempo. Celtas é designação dada a um conjunto de povos ou um etônimo, podendo significar tribo, etnia, raça, grupo humano definido, nação e, em alguns casos, gentílico de pessoas que têm em comum cultura, linguagem e local onde vivem. Organizada em múltiplas tribos pertencentes à família linguística indo-europeia, que se espalhou pela maior parte do oeste da Europa a partir do segundo milênio AC. A primeira referência literária aos celtas, que no alfabeto era celtos, provavelmente derivado do proto-céltico ganaut, que em português é ser capaz, foi feita pelo historiador grego Hecateu, de Mileto, no século VI AC. Boa parte da população da Europa Ocidental pertencia às etnias celtas até a conquista daqueles territórios pelo Império Romano. Organizavam-se em tribos que ocupavam o território desde a Península Ibérica até a Anatólia. Surgiu em 1500 a.C. na Europa. Os celtas são a denominação das tribos que se espalharam da Península Ibérica por terem língua, cultura e religião semelhantes. Era o druidismo, com 72 deuses homens e 96 mulheres, 168 deuses ao todo, onde os principais são Suquelos, o deus principal, Taranis, o Thor que andava em uma carruagem voadora na mitologia celta, Cernunnos, os deuses animais com chifre de veado, e Epona, a deusa dos cavalos, mulas e burros. Dividiam em quinto lugar, escravos, quarto lugar, camponeses, terceiro lugar, nobres, segundo lugar, rei e família, e em primeiro lugar, druidas, por serem sacerdotes conhecidos pelos celtas como pessoas com poder e sabedoria incrível. Em 390 AC, os gauleses invadem Roma com 12.000 guerreiros com eles e 20.000 com os romanos, e acabam ganhando. Esses grupos celtas compõem de várias tribos, entre eles os bretãos, em bretão, breizes, bretonede, são os integrantes de um grupo étnico celta que habita a região da Bretanha, na França. Sua origem veio dos grupos de falantes do britânico que colonizaram a área, vindos do sudeste da Grã-Bretanha, em duas ondas migratórias ocorridas no século IV ao VI. Os gauleses, povos celtas que habitavam a região da Gália, que correspondia hoje ao território da França. Origem de Paris, a antiga Lutécia, nome celta latinizado que significa hábitat semeia às águas, do tempo dos gauleses. Os escotos, em irlandês antigo Scot, moderno gaélico escocês Sgaeltacht, era o nome genérico dado pelos romanos aos gaélicos de Scot. Alguns deles do nascente reino de Dalriata, de hoje é Ulster, estabeleceram em Argyll, e a Hagae de Real, East Gaels, onde criaram o reino de Darrialda. Com o tempo, o nome tornou-se aplicável a todos os povos da região que eles conquistaram, de onde vêm as palavras modernas do escocês e Escócia, em inglês Scotland. Acreditava-se que os grupos gaélicos não se autodenominavam escotos, exceto quando se referindo a si mesmos em latim. Os eburões, do grego ebou piuevec, citado em Estrabão, era o antigo povo belga de origem germânica ou celta, que vivia no norte da Gália. Antiguidade. Viviam principalmente entre os reinos de Rio, dos rios Reno e Maas, a leste dos Menábios, numa área que se tornou posteriormente a parte da província romana da Germânica Inferior. Os belgas, os gálatas, os trinomantes e os caledônios. Muitos desses grupos deram origem ao nome de províncias romanas na Europa, as quais mais tarde batizaram alguns dos estados-nações medievais e modernos da Europa. Os celtas são considerados introdutores da metalurgia do ferro na Europa, dando origem àquele continente à Idade do Ferro. Cultura de Hallstatt e Latênia, bem como das calças na indumentária masculina, embora esses sejam provavelmente originais das estepes asiáticas, tal como consta que traziam com eles um pequeno cavalo muito parecido com o português garrano, que nessa língua quer dizer cavalo pequeno. As regiões europeias que também se identificam com a cultura celta são o País de Gales,
uma entidade subnacional do Reino Unido, a Cornúlia, Reino Unido, Escócia, Reino Unido, Irlanda, a Gália, França e norte da Itália, o norte de Portugal e a Galiza, noroeste da Espanha. Nas regiões, os traços linguísticos celtas sobrevivem nos topônimos, em algumas formas linguísticas, no folclore e tradições. A influência cultural celta, que jamais desapareceu, tem mesmo experimentado um ciclo de expansão em sua antiga zona de influência, com o aparecimento de música de inspiração celta e reviver de muitos usos e costumes conhecidos atualmente como celtismo. A raiz do termo celta aparece como elemento dos nomes próprios nativos da Gália, Celtílos, e da Península Ibérica, Céltio, Celtos, Celtícos, nos nomes tribais, Célticos, Celtíberos e nos topônimos, Céltio, Céltica, Celtigos, Celtibéria. Nota: o Império Celta foi um dos povos mais antigos da humanidade e também um dos mais evoluídos da época, tanto que foi um dos pioneiros a inventar uma técnica de forja para o ferro. Seu legado acabou após a derrota de todos os grupos celtas para os romanos, mas sua cultura continuou a partir dos romanos, que aprenderam muito com os celtas. Mais um vídeo acaba por aqui, assim como os celtas, o povo que revolucionou a história no passado. E muito obrigada a todos que estão vendo aqui, deixa o like e fui!